Muito bem, meus amigos, Rádio Onda FM 87,5 Caieiras, São Paulo. Programa O Canto da Paz. Eu, Cláudio José e Evenise Beluso com vocês. Sejam bem-vindos a esse programa, nessa maravilhosa quinta-feira. Muito bem, como eu havia falado no programa anterior, que eu traria para todos nós tudo que eu pudesse para fazer um bom programa a respeito da teologia da libertação. É lógico que se tivermos chance, porque o nosso tempo aqui praticamente é curto, nós faremos um pequeno adendo, né? Uma pequena introdução ao evangelho de hoje. Mas que interessante, não? A minha batalha espiritual durante a semana toda foi justamente para poder realizar esse programa. Tanto é que o Senhor me acordou de madrugada por algumas vezes na semana para poder combater em oração e ter a liberdade e a proteção de toda a milícia celeste, a intercessão de Nossa Senhora pela minha vida, pela vida da minha esposa que intercede por nós e também por todos aqueles que intercedem pelo programa. E justamente agora, a primeira leitura da Santa Missa é a armadura do cristão. Não tem como não ficar feliz com esse sinal de que nós precisamos e estamos. Primeiro, nós precisamos estar fortalecidos sempre com a armadura de Deus, conhecer a palavra, nos aprofundarmos nos conhecimentos do Evangelho, na história da nossa Santa Igreja e tudo mais. E depois, é lógico, reforçando toda essa caminhada, essa jornada, seguirmos adiante com os sacramentos da nossa Igreja, que são armas poderosíssimas para nos mantermos no nosso dia a dia e as nossas súplicas e orações recheadas de jejuns e penitência. Tudo isso é um dever seríssimo do cristão. Então, se algum ponto desse que já foi falado, nós nos sentirmos fracos ou nos sentirmos incapazes ou até mesmo lembrarmos que não fazemos uma coisa ou outra, é sinal que existe uma brecha, e é por essa brecha que o inimigo de Deus ele vai trabalhar. Geralmente nas nossas mazelas de estimação, nos nossos pecadinhos de estimação, nas nossas mazelas e riquezas mais queridas que nos afastam de Deus. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder, revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio, pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade e o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas, orai em todas as circunstâncias pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos, e orai também por mim, para que me seja dado anunciar corajosamente os mistérios do Evangelho, do qual eu sou embaixador prisioneiro, e que eu saiba pregoá-lo publicamente com desassombro, como é o meu dever. Cristão, meu irmão, devemos sempre estar nessa oração, engajados nessa oração
e realizarmos tudo isso que nos pede, temos que entender a coisa mais básica, não só do cristianismo, mas de toda a formação do mundo. Pois o inimigo de Deus, ele ainda não se transformou em carne. Ele apenas e simplesmente ele foi projetado para ficar nos infernos e mandar para nós sugestões, enganações, todo o mal dentro da sua astúcia. Por isso que nós devemos tomar cuidado. O mal, ele não é uma coisa física, também, não por enquanto. Segundo as revelações em La Salette de Nossa Senhora de Fátima, o mal ainda não se transformou em matéria física. Então nós temos que entender uma coisa muito básica para todos nós, quando nós nos direcionamos para as coisas de Deus, que todo mal que existe na face da terra é um mal espiritual. Então a nossa luta não é contra homens de carne e sangue, como está escrito em Efésios, mas contra principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Os apóstolos já sabiam, principalmente Paulo. Ele já tinha percebido tudo isso por conta do seu chamado, do chamado em Cristo nosso Senhor. E o Espírito Santo revelava a ele todas essas coisas. Então presta atenção. O inimigo de Deus, ele era espírito, um espírito de luz. E a inveja e todo o mal foi criado nos céus. Então não é uma coisa carnal. O único que se transformou em carne pelo Verbo Divino foi Cristo nosso Senhor. Muito bem, vamos dar início ao nosso programa, pedindo ao Espírito Santo de Deus que venha nos iluminar, nos fortalecer, nos direcionar, curar e libertar as nossas vidas de todo esse mal e nos dar coragem para que possamos enfrentar essa luta espiritual. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que estejamos sempre unidos, protegidos pelo Espírito Santo de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido amigo, minha querida irmã que está acompanhando o programa O Canto da Paz, hoje nós vamos... A intenção nossa, afiliado e agregado às coisas de Deus, é mostrar a todos o porquê de tudo isso que está acontecendo na política. É lógico, não vamos nos aprofundar em estudos baseados em razões humanas. Nós vamos nos aprofundar pelo estudo e pelo discernimento no Espírito Santo em nossas vidas, através da palavra de Deus, para que a gente possa entender tudo isso que está acontecendo na parte política e principalmente dentro da nossa Santa Igreja. É lógico que, estando em oração, o Senhor já manda um recadinho para todos nós, né? Eu digo para mim, mas eu digo nós, porque estamos unidos pelo Espírito Santo de Deus, para tomar cuidado com tudo que vai ser falado, pois a contaminação é grande e as pessoas estão já de prontidão, essas mesmas pessoas contaminadas, e vão recusar prontamente tudo aquilo que for falado. Então, além das orações que nós já fizemos inicialmente, eu peço para que Nossa Senhora, junto com toda a milícia celeste, com todos os santos, anjos e arcanjos, e com os nossos anjos da guarda, esteja unido aos céus nesse momento em clamor, para que as escamas dos nossos olhos, mas principalmente para que os nossos ouvidos se abram através
de tudo que for falado, de tudo que for proclamado aqui. Se abram para que entendam e ouçam a voz do pastor das ovelhas, que é Cristo nosso Senhor. Eu peço sempre para o Espírito Santo de Deus que vocês não ouçam a minha voz, mas que através de mim, que eu seja um canal da graça de Deus nesse momento, nesse programa, para que o Espírito Santo possa atingir vocês dentro dos seus corações, dentro da vossa alma, e entendam exatamente o que o Espírito Santo quer dizer a vocês. Eu só vou ser um canal de tudo isso. Muito bem. Nós temos percebido prontamente, principalmente para gente que costuma a colocar algumas coisas de Deus, a colocar algumas coisas da igreja nas páginas de redes sociais. E a gente vê que existe um número enorme de pessoas que fazem uma confusão danada, uma confusão muito grande. Por quê? Porque estão totalmente envolvidos, estão sendo contaminados com a teologia da libertação. Mas o que é essa teologia da libertação? É o nome dado carinhosamente por uma série de fatos e momentos e movimentos no mundo todo que vai exatamente contra a Santa Igreja. Nós temos, por um lado, que não são distintos, eles são unidos de certa forma, o marxismo cultural, nós temos uma série de movimentos, a gnose, nós temos o protestantismo, nós temos todas as coisas que foram se enraizando dentro da nossa igreja. E isso está incluso espiritismo, maçonaria, está incluso uma série de coisas. E cada um pegou o seu quinhão, a sua forma, da sua forma, para que pudesse aos poucos ir separando a cada um de nós e nos tirando da força da palavra de Deus em nossas vidas. Pode-se dizer que banalizando a verdade em Deus e seus mandamentos e colocando nos dias atuais, porque nos tempos anteriores eram outras motivações. Nós tivemos o relativismo, nós tivemos secularismo, nós tivemos uma série de coisas. E hoje a teologia da libertação está muito mais voltada a uma coisa que nós estamos ouvindo, não só de contaminações dentro do sacerdócio, mas também na CNBB e em vários locais que se pregam a palavra de Deus, grupo de oração e tudo mais. O que acontece então? Comentar com a minha esposa, para onde nós vamos correr se não for agora nos agarrarmos à cruz de Cristo em oração, pedir e clamar para que sejamos libertos e salvos de toda essa contaminação, para que nós possamos realizar os planos de Deus em nossas vidas. São coisas duríssimas para um cristão que, acima de tudo ainda, vamos se dizer tradicional, que procura seguir ao pé da letra a palavra de Deus, mas que aos poucos vai se deixando levar por entendimentos que são quase iguais. Por isso que eu falo sempre nos programas, olhe Gênesis. Gênesis é todo o caminhar da formação do mundo até o fim do mundo. Tem os seus anexos? Tem sim. Temos os anexos dos apóstolos, dos discípulos, temos os anexos de testemunhas, de salmos e tudo mais. E esse anexo, um grande anexo que é o Apocalipse. Mas Gênesis já diz tudo o que vai acontecer com o ser humano. E exatamente uma das coisas mais fortes, eu poderia até arriscar a dizer, e depois nós vamos, na continuidade do programa, mostrar. Eu poderia arriscar a dizer que a teologia da libertação também havia em Gênesis. Mas é lógico, com outro nome. Agora, no momento, como a teologia está se usando de uma série de coisas, praticamente reflete desde o princípio em Gênesis. Vou explicar rapidinho isso.
O demônio, o diabo, ele não vem com uma mentira para Eva. O diabo vem com uma verdade. Mas qual que é a astúcia dessa verdade? A verdade é: não comeis do fruto principal da árvore que está no meio do paraíso, da árvore escolhida por Deus para que permanecesse intacta. Não foi isso? Exatamente. Então ele não chegou com uma mentira, ele não chegou agravando as coisas de Deus como se Deus fosse opressor ou que fosse. Ele chegou com uma verdade para Eva e sutilmente colocou no ouvido dela: não é verdade que Deus falou para não comer do fruto desta árvore, porque vocês, olha a segunda parte, vocês vão morrer? Ou insinuando: não é verdade que não é para comer do fruto desta árvore? E aí a Eva parece que contesta com ele, né? Eu não quis abrir Gênesis agora, mas parece que contesta para ele: porque senão nós vamos morrer. E o diabo acabou tendo aquilo que ele mais queria, uma brecha para contaminar a Eva, dizendo: não, vocês não vão morrer, vocês serão como deuses, terão conhecimento, terão a gnose sobre a vida e a morte. E assim se deu. Então deu para entender que o que acontece hoje dentro da nossa Santa Igreja, dentro do meio político ou que seja, tudo que vem com uma verdade, mas a gente que conhece, a gente que estuda, a gente que busca a palavra de Deus, a gente que caminha sempre, né, em oração e tudo mais, a gente começa a perceber que são coisas que não deixam de ser verdades. Não deixam de ser verdade. Como, por exemplo, vou dar um exemplo de uma palavra que está agora na boca da maioria dos sacerdotes: o pobre. É o pobre frito, é o pobre virado do avesso, é o pobre à milanesa, é o pobre disso, é o pobre daquilo, e coitado do pobre, o pobre é a razão das coisas do mundo. Então, esqueceu-se de Deus. É uma forma sutil que a serpente vai banalizando e tirando os mandamentos de Deus, porque é uma forma de dizer que Deus é injusto, porque existe o pobre. É uma forma de dizer que Deus, além de opressor, né? Ele é um bicho, ele é um cara muito mau, ele é um ser muito mau, porque ele deixa existir o pobre. Então a nossa obrigação, aí é que entra agora, depois de todos aqueles movimentos, o humanismo. A nossa obrigação é nos salvarmos, nos unirmos, sermos capazes de um ajudar o outro, como, lembra que eu falei no programa passado, como a Torre de Babel. Nós vamos nos unir para chegar até Deus e fazer o quê? Reclamar para Ele? Pois é, diante de tudo isso, eu quero colocar antes, para todos nós ficarmos cientes, sobre a teologia da libertação, o que o Papa Bento XVI dizia. Primeiro, a teologia da libertação substituiu a palavra salvação por libertação. Libertação é uma coisa mais humana. Ela é aplicada principalmente na parte política. Que nós seremos libertos de um governo opressor, que nós seremos libertos de toda forma de opressão e tudo aquilo, o proletariado, o pobre, o coitado, o mendigo, toda aquela coisa só. Então não existe mais a palavra da salvação. Então não é pela conversão pessoal, pelo mérito pessoal que está na carta de Paulo, principalmente na carta de Paulo, nós seremos justificados pela fé, mas sim pela razão das leis. Só que Paulo alerta: pela lei, quem vive pela lei será julgado pela lei. Quem vive pelo Espírito será justificado. Mas espera aí, o Senhor já está me tocando no coração que já tem pessoas falando: que absurdo, o cara não gosta de pobre, o cara não acolhe o pobre, não tem empatia, isso não é cristianismo, esse cara não é de Deus. É isso que eu ouço falar diretamente nas minhas redes sociais. Eles atacam de toda forma e eu tenho que, com muita paciência, aquela paciência que até eu não tenho também, minha esposa me conhece,
mas com muito carinho ir explicando aos poucos. Uns percebem, outros espanam, ficam parecendo aquelas galinhas atacadas por lobos e saem gritando, esperneando, xingando e até te isolam, te excluem. Mas vamos lá que depois eu vou explicar essa razão do pobre, tá bom? Para que a gente entenda e diferencie o porquê que nós não devemos, e é o que estão fazendo dentro da nossa Santa Igreja, principalmente, não é só de cunho político, né? Dessas pregações políticas que estão se dizendo, mas estão tirando Deus e principalmente aquele que veio nos redimir dos pecados do altar. Estão colocando o ser humano para que todos adorem. É o novo bezerro de ouro, é o ser humano. Ele vai ser adorado e a gente vai se conformar e vai se, como se diz assim, nós vamos nos unir para que a gente possa nos consolarmos, né? Muito bem. Número 2. Afirma Bento XVI, para a teologia da libertação, a salvação tornou-se um processo político para a qual a filosofia marxista oferecia diretrizes essenciais. Mais do que nunca, praticamente eu já expliquei isso daí para todos nós, né? Que agora o foco é o ser humano. E o ser humano está tão fragilizado, é uma grande gorda jujuba cristã, praticamente um pagão batizado, regado a paganismos, em que agora se adora a Pachamama, se adora a natureza, um se conforta na fraqueza do outro, a gente se aceita dentro das nossas fraquezas, não precisamos seguir aquilo que Cristo pediu, sede santo porque eu sou santo, e que eu não quero mais ser santo porque eu me conformo dentro das minhas mazelas, justamente porque tem um irmão meu do meu lado que é conivente com os meus pecados. Então a gente compra um cachorrinho de raça e a gente vive feliz para sempre. Meu Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Muito bem, vamos lá que o tempo é curto. Olha só, e praticamente tudo isso que eu tenho falado já aparece na terceira parte, em que o Bento XVI, eu estou usando o Bento XVI, mas eu vou mostrar para nós todo o Evangelho, todo não, né? Toda a parte do Evangelho onde diz exatamente sobre a teologia da libertação que está contaminando a nós. É que eu quis dar um impulso, um primeiro impulso, para saber que Bento XVI praticamente, né, abdicou do trono da cátedra de Pedro, justamente porque a coisa não é pequena. A coisa já vem de anos em anos e anos. Então vamos lá. Terceiro, o homem passa a ser o salvador do próprio homem. Eu já falei isso. Anula-se a redenção que Cristo conquistou com sua cruz. E nesse sentido, a espiritualidade católica cai por terra e perde a sua importância, os sacramentos, os mandamentos, e aqui ele colocou um etc, né? Mas eu vou falar o que perde, principalmente a virtude da fé. Então nós não precisamos lutar mais, ficaremos na nossa zona de conforto, por quê? Porque meu amigo é pecador, eu também sou pecador, então a gente vai tomar uma cervejinha e tá tudo certo. Vamos lá. Quarto, a teologia da libertação é subversão radical do cristianismo, com certeza. E ela, no quinto, ele fala, se concebe uma nova hermenêutica. O que é hermenêutica? Traduzo, uma nova interpretação da fé cristã. É a base de tudo isso que nós estamos falando, tá? Aquela história que estão pregando, Deus é amor, né? Aquele Cristo sem a cruz, você não precisa mais se esforçar para ser salvo, aquela coisa toda. E muda todas as formas da vida eclesial, a constituição eclesiástica, a liturgia, a catequese e as opções morais. Opções morais me fez lembrar daquele casal que foi barrado na igreja, que queria entrar com os cachorros levando aliança. E o padre corajosamente proibiu. Tá certíssimo. Senão daqui a pouco, gente... Ah, e outra, hein? Olha o que eu falo da contaminação.
o que apareceu de gente dizendo que São Francisco, como ele era o patrono dos animais, nós tínhamos que aceitar o bichinho, o pobre bichano, o filho de muita gente dentro da igreja. Esse é o perigo da teologia da libertação. A coisa é muito mais profunda, porque mexe com a alma, mexe com o espírito, não com as razões humanas. As razões humanas são contaminadas através de tudo isso. Porque se mexesse com a razão humana, o ser humano ia poder parar e pensar: peraí, é loucura, gente. Cristo se entregou por todos nós. Ele nos deu o seu corpo e o seu sangue para que nós, através da transubstanciação, através do corpo eucarístico, pudéssemos ser salvos. Pois aquele que foi elevado no madeiro, para todos aqueles que vissem e crescem, poderiam ser salvos. Como a serpente no deserto. Só que ele deixou para uma riqueza para todos nós seguirmos e não esquecermos dele, e podermos, através dessa reconciliação, nos aproximarmos em Deus, que é a Eucaristia. Então veja bem, tudo isso está mudando. Quando coloquei aqui, eu falei a liturgia, eu coloquei lá na minha página Senhora do Vale. Você que não me conhece ainda, está chegando agora também, pode procurar lá. Eu coloquei um folheto litúrgico, onde que na segunda leitura estava toda a doutrina da igreja. Logo embaixo estava o dever do cristão, que era pregar o evangelho e tudo mais que está descrito lá. Mas logo em seguida havia distorções tão bizarras com o nome de auxílio para a reflexão. Ou seja, para aquele cristão morno, aquele cristão fraco, ou aquele cristão que não teve tempo de estar em oração e ler a palavra de Deus, o que ele fez? Ele simplesmente se baseia naquilo para pregar a palavra de Deus. Isso eu estou falando de ministro da palavra, estou falando de sacerdotes, estou falando até mesmo do Santo Padre, o Papa. Se seguir aquilo e não prestar atenção, não ficar atento ao Santo Evangelho, que é a própria doutrina de Deus para todos nós, é o ensinamento de Cristo para toda a igreja, é o testemunho fiel de todos, e é a lei onde a igreja é depositária, fiel depositária, ela conserva, ela não inventa nada, ela segue fielmente a lei, vai ser mudada. E ali eles mudaram. Eu coloquei ainda em letras, numa flecha garrafal, dizendo, além da incoerência, porque o evangelho a palavra de Deus já dizia que nós temos que seguir fielmente aquilo que foi ensinado. Paulo mesmo já estava dizendo isso, mas eles colocaram assim que não é necessário seguir a palavra ao pé da letra. Quer dizer, toda essa influência, toda essa malícia, basicamente é do tipo falando, é o demônio falando no seu ouvido: olha, você até pode querer ser cristão, você pode até cantar na missa, você pode até bater palma dentro da igreja, você pode ir lá se confessar, mas não precisa se esforçar não, não faça força não, fica de boa, porque assim, Deus é amor, Deus acolhe a gente e tudo mais. É isso aí, gente, é isso aí. Por que você acha que Cristo no deserto foi basicamente, durante 40 dias, ele foi atacado pelo inimigo, dando todas as facilidades do mundo? Justamente porque ele estava distorcendo as coisas do Evangelho para facilitar a vida de Cristo. E eu espero em Deus, que a gente tenha a mesma força de não se deixar levar por isso. Muito bem, agora mudou um pouco aqui a microfonia e eu consegui me ajustar. Gente, me desculpa, tá? Vocês que já acompanham o programa comigo sabem que de vez em quando o Tico e Teco aqui se trombam e eu dou umas barrigadas aqui com a mesa de som, com o microfone. É uma bênção, velho. Bora lá. Sexto, os teólogos da libertação continuam a usar grande parte da linguagem ascética e dogmática da igreja em chave nova. É aquilo que nós estamos falando. Distorcer a palavra de Deus. Não é verdade? É bem assim. De tal modo que aqueles que leem e escutam
partindo de outra visão, podem ter a impressão de reencontrar o patrimônio antigo. Ou seja, se usa da palavra de Deus como verdade, mas distorcida. Então são esses lugares onde a gente vai, esses lugares que fazem de tudo, essas seitas que fazem de tudo, mas usam o nome de Deus, usam a palavra de Deus, colocam nos seus folhetos de calendário coisas que estão escritas na Bíblia, mas com aquela pitadinha de despreocupação. Ou seja, não precisa se matar, né? É bem por aí. Não vamos nos aprofundar, gente, já são 20 horas e 30 minutos, temos que correr. Muito bem, a comunidade, esse é o 7º, interpreta com sua experiência os acontecimentos e encontra assim sua praxis. Qual que é a praxis? É sua ação correta, entendeu? É tipo, eu vou chutar o balde legal agora. A mulher deveria fazer a mesma coisa que o sacerdote faz, porque afinal de contas, senão seria como se fala? Nossa, fugiu, hein, gente? Que legal. É que eu tenho tanto papel aqui na minha frente, estou lendo tanta coisa, né? Mas eu vou lembrar assim, Deus não me abandona não, né? Então veja bem, querem como aquele sínodo da Alemanha lá, que quis colocar a mulher para consagrar o corpo de Deus, o corpo eucarístico de Deus. Não pode, gente, não dá. Tem N razões na palavra de Deus, na Bíblia, que não pode. A mulher pode ocupar cargos importantíssimos dentro da igreja. Ela pode ser tudo o que ela quiser dentro da igreja, mas o sacerdócio foi dado somente aos homens. Você entendeu? Então vamos lá. Então essa praxis faz com que a comunidade, essa ação correta, né, a praxis, faz com que a comunidade aceite. Então chegue lá um padre, coloca alguém de uma seita para consagrar junto o corpo eucarístico no altar, dizendo, é ecumenismo, nós temos que acolher o nosso irmão. Ou seja, atropela toda a doutrina, faz o povo bater palma dizendo que aquilo é normal. Olha, então nós somos amiguinhos, tá vendo? Olha, nós não perseguimos ninguém. Nós não somos incoerentes como a palavra de Deus está dizendo. Nós não vamos cobrar nada do nosso irmão. Ou seja, voltando àqueles comecinhos ali, nós não vamos cobrar a conversão. Nós não vamos cobrar a luta espiritual. Nós não vamos cobrar o arrependimento. Não vamos cobrar a santidade, a virtude de fé. Nós vamos ser todos amiguinhos. Então, gente, precisamos tomar cuidado com tudo isso. Em 8º lugar, a teologia da libertação vê no magistério da igreja que insiste em verdades permanentes numa instância inimiga do progresso, dado que pensa metafisicamente e assim contradiz a história. Pode-se dizer que o conceito de história absorve o conceito de Deus e de revelação. É a banalização de Deus, das coisas de Deus. Não precisa se matar, gente, né? E é bem por aí. Vamos lá ao 9º ponto. O Êxodo se transforma em uma imagem central da história da salvação. O mistério pascal é entendido como um símbolo revolucionário e, portanto, a Eucaristia é interpretada como uma festa de libertação, aí que vem, no sentido de uma esperança política messiânica e das suas praxis, das suas razões. Ou seja, mudou-se toda a doutrina da igreja. Então não se percebe-se mais nada, inclusive do Êxodo, que andaram 8 quilômetros em 40 anos para que Deus purificasse aquele povo ramelento, aquele povo mimizento, aquele povo que só sabia fazer a oração, as orações deles,
aquelas orações israelitas, que era praguejar que estavam andando no deserto, estavam sendo perseguidos, estavam sendo uma série de coisas, entre eles, você entendeu? Então Deus permitiu que eles andassem 40 anos em 8 quilômetros, para que fosse purificado e realmente entrasse, olha só a virtude de fé, hein? Entrasse na terra prometida. E até mesmo Moisés, ele ficou tão doido que teve aquele momento que ele feriu a pedra para que saísse água e esqueceu-se de falar que era Deus quem estava fornecendo aquilo tudo. Por esse pequeno deslize, ele não entra no reino, ele não entra na terra prometida. Olha só, por um pequeno deslize. Imagine hoje os nossos sacerdotes e tudo mais deslizando do jeito que estão, né? Tirando o Cristo do altar. O que vai ser desses sacerdotes? Muito bem, o 10º e finalmente, a verdade não deve ser compreendida em sentido metafísico, trata-se de idealismo. A verdade realiza-se na história e na praxis. A ação é a verdade, a única coisa decisiva é a praxis. A praxis torna-se assim a única e verdadeira ortodoxia, ou seja, mudou-se todo o evangelho, deu-se novas razões e essas razões são verdadeiras. Então, daqui a pouco, o que acontece na teologia da libertação? Se você entrar com um cachorro dentro da igreja e de repente você quiser dar um pedaço da Eucaristia para ele, dizendo que nós somos perseguidores, nós somos opressores, que Deus está errado, Deus é mau e tudo mais, que São Francisco de Assis e blá blá blá, aquelas coisas todas, vocês não podem proibir. Deu para entender? E aí vai ter gente que vai aplaudir. É um perigo essa teologia da libertação. Muito bem, depois eu vou entrar no mérito. Acabou uma folha só, tem mais 8 folhas aqui. Eu vou entrar no mérito de como reconhecer, principalmente nos sacerdotes da nossa diocese, reconhecer no âmbito geral da nossa igreja, se eles estão envolvidos ou não com a teologia da libertação. Veja bem, gente, mas antes, colocando pela ação do Espírito de Deus em nossas vidas, isso não é uma perseguição cristã. É simplesmente uma coisa que eu venho falando nos grupos onde eu participo, no grupo de terço onde eu participo, que não é um combate. Se fosse um combate, seria até mais fácil de uma certa forma, mesmo que a gente matasse um pouco de trigo junto com o joio. Mas não é isso. Não é isso. Tá? O que eu falo sempre para eles, agora nos resta, além das orações, de nós nos fortalecermos pelo Espírito Santo de Deus, de nós nos fortalecermos pelos sacramentos da Santa Igreja, é resgatar aqueles que precisam ser resgatados, que estão em meio a esse lodo de informações, esse lodo de ideologias falsas, esse lodo de coisas que, pelas brechas que foram abertas, inclusive sacramentadas, desculpa a palavra, né? Não deveria ser isso, mas sacramentadas depois do Concílio Vaticano II, está aí a nossa Santa Igreja. Formou-se uma igreja dentro da nossa igreja. E eu vou mostrar para todos nós o porquê. Primeiro que em Gálatas 1:9 se fala: se alguém pregar doutrina diferente da que recebestes de Cristo, seja anátema, ou seja, seja excomungado. Mas aí que vem a teologia da libertação. Ela não vem como uma outra verdade, ela não vem impondo, ela não vem mandando. Ela fez, como eu disse desde o começo, lá em Gênesis, que eu já te falei e falo de novo para todos nós, que lá é a base de tudo. Ela veio com a verdade. Olha, São Francisco adora os animaizinhos, então você pode levar seu bichinho dentro da igreja, porque não é de Deus, não é tudo de Deus, e assim vai. Então é uma forma de fazer uma bagunça dentro da doutrina.
E se você falar alguma coisa, esses jujubas cristãos, esses mimizentos, vão reclamar para o bispo, para o papa, vão reclamar em toda a sociedade, vão falar mal de você, mal do padre, mal de quem for que pregar realmente a verdade do evangelho, e vão fazer de tudo ou para tirá-lo, ou então para que a comunidade ficasse em favor de um próximo, esperando um próximo padre, sacerdote, bispo, o que for, que passe a mão na cabeça de cada um deles e eles se confortem uns aos outros. É esse humanismo, né? Se confortem uns aos outros dentro das suas mazelas, dentro dos seus pecados, deitando e rolando dentro da podridão que o próprio Satanás permitiu que eles se refrescassem. Porque o Espírito Santo de Deus é fogo, e somente você apaga esse fogo quando você desiste de Deus e se atira nesse mar de lodo que o demônio permitiu e abriu para todos nós. Muito bem. Então, as coisas de Deus não envelhecem, não caducam, mas se mantêm firme. Olha só, a palavra de Deus se mantém firme até tudo aquilo que ele falou venha para a terra, transforme o que for necessário, o que for mandado através daquela palavra, e só volta para Deus depois de causar o efeito que foi enviado. Certo? Em Isaías 6, 10, 11: tal como a chuva e a neve caem do céu e para lá não voltam, sem ter regado a terra, sem a ter fecundado e feito germinar as plantas, sem dar o grão a semear e o pão a comer, assim acontece com a palavra que minha boca profere. Não volta sem ter produzido seu efeito, sem ter executado minha vontade e cumprido a sua missão. Olha a importância de cada coisa que eu vou citar aqui, gente. Olha a importância. Cristo veio para nós como o quê? Simplesmente, vou mandar meu filho. Não. Ele é o verbo encarnado. Primeiro ele é o verbo. Em primeiro lugar, ele é a palavra. Por isso que ele veio e se tornou como Isaías 10, 11. Desculpa, Isaías 6, 10, 11. Ele veio para realizar tudo. Dar o efeito que tivesse que ser dado. Executando a vontade de Deus e cumprindo a sua missão. Então ele era a palavra que se fez carne. Mas primeiramente ele é a palavra. Você entendeu? E não voltou para Deus antes de cumprir tudo que foi determinado pelo Pai, que é Deus. Então Cristo cumpriu todas as ordens confiadas a ele. E uma das coisas que estava em Cristo para deixar para nós, determinado por Deus, é a igreja. Através da figura de quem? De Paulo. De Pedro. Aonde ele chega para Pedro e diz o quê? Pedro, sobre ti, agora tu és pedra, né? E sobre ti edificarei a minha igreja. Tudo que ligares no céu, tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que for desligado na terra será desligado no céu. Todos os poderes do céu foram dados a Pedro, e as chaves dos céus foi dado a Pedro. Esse também era um dos propósitos da vinda do Verbo encarnado, de Cristo nosso Senhor. Para não dizer, eu arrisco a dizer, que foi o principal propósito. Por quê? Porque Cristo foi a última aliança, ele foi o último sacrifício. Deus não queria mais sacrifícios de carne animal, de tudo mais. Ele mandou o seu próprio filho para encerrar tudo isso. Então, se nós queremos a reconciliação, aí onde cai muitas seitas por aí, criada pela teologia da libertação, Cristo ele veio para nós, e somente através dele, através do sacrifício dele, que nós podemos lembrar a Deus que foi enviado alguém para nos redimir. Parece difícil? Não é difícil entender uma coisa. Vou tentar colocar de uma outra forma mais simples. O Verbo se fez carne
e abriu as portas do céu para a reconciliação em Deus. Só que Deus vai olhar para nós e não vai nos reconhecer, mas aí nós, em oração, em súplica, clamor, jejum, penitência e tudo mais, oferecemos esse corpo de Cristo dado com muito amor a todos nós, como uma reconciliação, como uma última aliança para Deus, para nós podermos recobrar, reafirmar, né? Nós podemos consertar toda essa falha que nós causamos através dessa entrega. Mas aí ficaria perdido num tempo lá atrás. Foi por isso que Cristo instituiu a Eucaristia, para que a todo instante, todos os dias, em todas as horas determinadas, fossem feitas santas missas, para que não só nos lembremos de tudo isso, mas que a gente possa a todo instante nos reconciliarmos em Deus Pai Todo-Poderoso, na figura de Cristo, através do corpo e do sangue dele na Eucaristia. Não é uma bolachinha qualquer. Não é possível Cristo ter dado a sua palavra em todos os momentos, ressuscitando Lázaro, transformando água em vinho e tudo mais, e de repente a hora que ele fala, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue que será entregue por vós, ou seja, vocês, todos aqueles que aceitarem, vão fazer parte desta redenção. Isso aí não vale? A teologia da libertação está querendo tirar esse grande valor da Eucaristia por todos nós, é isso? Ô meu irmão, minha irmã, acorda! Estamos sendo enganados pela serpente. Ele está mostrando uma verdade para nós, que nós não precisamos comungar, que pode ser uma bolachinha com um suquinho de uva. Em qualquer lugar do mundo, a gente oferece para Deus, mostra para Deus, não precisa nem de Cristo interferir no meio, ou estar no meio de nós. A gente fala diretamente com Deus. Não foi a base do protestantismo que nós não precisamos de Cristo? Pois é. Então vamos lá. Só que, além de tudo, Cristo não veio como opressor. Deus nunca foi opressor e Cristo também. Ele não veio como opressor. E acima de tudo, outra coisa que a teologia da libertação está querendo contaminar a todos, é uma palavra do demônio, chama-se ecumenismo. Cristo não era, nunca foi e nunca será ecumênico. Por quê? Ele aceitou sim todas as seitas, religiões, aceitou todo mundo. Não aceitou? Isso não é a base do ecumenismo. A base do ecumenismo é, pelo menos o que se prega por aí, até por alguns contaminados dentro da CNBB, é que, né, nós somos aquele bolinho de gente que anda tudo junto dentro do mesmo balaio. E que podemos fazer todas as coisas porque todo mundo vai bater palma, todo mundo vai aplaudir e a gente não se sente culpado porque todos nós somos pecadores. Então podemos fazer o que quer, certo? Mas não. É o que eu digo sempre, a partir do momento, a Igreja Católica, inclusive no tempo atrás, quando nós fizemos a novena da... Como é que chama? Mais uma palavrinha que fugiu aqui. Cadê minha secretária aqui? Está em oração por mim, né? Muito bem. Nós fizemos a novena desse movimento da CNBB do ano passado. Colocaram claramente que a nossa igreja não era ecumênica, que nós éramos o lobo mau da história. Campanha da fraternidade. Obrigado, viu? Obrigado, Evenise. Campanha da fraternidade. Colocou tudo isso. Ora, a nossa igreja sempre foi ecumênica. Ela está enraizada em diversos países, atende tudo quanto é tipo de pessoas, tudo quanto é tipo de denominação, de placas de igreja. Ela acolhe a todos, só que com uma diferença que eu vou dizer aqui,
que está em Mateus 16, 24, 25. É isso que as pessoas não entendem. Que a partir do momento que você entra no lugar santo, dentro da Santa Igreja, onde há um sacrário, quem manda é Cristo. Quem manda é Cristo. Então não adianta inventar modinha. Não adianta você levar seu paganismo para dentro da igreja. E eu vou explicar o porquê da coisa. Ele diz em Mateus 16, 24, 25: aquele que quiser me seguir. Lembra disso? Então, 24. Em seguida, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir comigo, olha só. Então, primeiro, ele não obrigou ninguém. Ele não é opressor. Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele não é opressor e não reprimiu ninguém. Ele simplesmente deixou no livre arbítrio para todos nós. Se alguém quiser vir comigo, renuncie-se a si mesmo. Renunciar-se a si mesmo é esquecer quem você é, o que você já foi. Renuncia-se, esvazia-se a si mesmo, para que seja preenchido para ser um novo homem. Olha só, renuncia-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Ou seja, se você falhou em qualquer uma dessas, esquece, principalmente no ato de renunciar. E aí ele explica no versículo 25, porque aquele que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Mas aquele que tiver sacrificado a sua vida por minha causa, irá salvá-la. Vamos dar um toquezinho naquela Eucaristia? Vamos. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, ou seja, a pessoa entra no servir, ela entra para a vinha do Senhor, mas ele fica confortavelmente com os seus paganismos, com os seus pecados de estimação, para que ele não sofra, para que ele não se encaminhe para Jerusalém, como os apóstolos, discípulos, como a maioria, ou seja, com todos os santos anjos fizeram. Por quê? Porque ele vai estar sempre enraizado dentro das suas mazelas e não vai conseguir o crescimento espiritual. Então ele vai ficar aquele fulaninho morno. Quando Cristo pedir para você proclamar a palavra em meio aos lobos, não vou porque eles vão me devorar, mas eu posso ser amigo dos lobos. Aí eu vou levar a minha doutrina pessoal, as minhas riquezas pessoais para os lobos, eu os alimento, eu fico amiguinho de todos e viva tudo isso. É assim, gente. Deu para entender? Então, aquele que quiser salvar a sua vida irá perdê-la. Irá mesmo, vai para o inferno. Não vai ter outra maneira. Mas aquele que tiver sacrificado a sua vida, lembre-se de todos, santos anjos da nossa igreja, apóstolos e discípulos, irá salvá-la. Muito bem, não cabe aqui qualquer decisão pessoal nossa, porque a partir do momento em que nós decidimos seguir a Cristo e nós demos a nossa palavra, ela tem a mesma força da palavra de Deus. Temos que prestar muita atenção nisso. Ou seja, se nós somos chamados e a gente diz o nosso sim, a partir do encontro pessoal em Cristo, nós temos que ser fiéis. E se nós não formos, nós vamos ser que nem aquele momento que eu falei no versículo 25. Vamos continuar dentro da igreja, contaminados com seitas, com ideologias baratas, com essa teologia da libertação alimentando a todos nós. Vamos amamentar, no seio da igreja, mas também na teta do lobo. Nós vamos nos amamentar, vamos misturar e nós vamos nos esquecer que está em Apocalipse. O morno, Deus disse, o morno eu vomito. Então, se você está em cima do muro, tome tento, cria vergonha, porque Deus vai vomitar a ti, a mim, a quem for. E Cristo ainda deu uma demonstração muito forte, que o Senhor tocou no meu coração agora. Deu uma demonstração muito forte, foi em Maria, com Maria Santíssima, a sua mãe aqui na terra. Quando o discípulo chegou para Jesus e falou: olha, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. E Cristo falou: quem é minha irmã?
Quem é minha mãe e meus irmãos, senão esses que ouvem a palavra de Deus? Ou seja, Maria, a cheia de graça, a escolhida, anunciada pelo anjo Gabriel, fez tudo o que fez para ter o Filho de Deus, né? Com o Espírito Santo, a união dos céus na terra, para que pudesse o Verbo ser encarnado. Mas se não seguisse aquilo que Cristo estava pregando, olha só o perigo, gente. Olha o perigo. Se não seguiste aquilo que Cristo estava pregando, se não guardasse no seu coração as leis, os mandamentos, a vontade de Deus e praticasse, não mereceria ser chamado de mãe, de pai ou de filho de Deus. Duras palavras, não? Muito bem. Logo, Cristo mostrou que o caminhar de todo cristão e as consequências que sofreriam por persegui-lo, de tudo isso que nós falamos, né? Mas o que acontece? Porque vocês lembram dos cristãos no primeiro século, nos primeiros séculos? Eles sabiam que iam ser martirizados, eles sabiam que seriam atacados, trucidados, eles sabiam que iam ser decapitados, queimados vivos. Mesmo assim, há relatos que eles não entendiam da alegria dessas pessoas serem martirizadas. Então, por isso que eu falo, há muitos e muitos anos essa teologia já vem arrastando, banalizando as coisas de Deus, para que a gente se confortasse apenas no amor de Deus e não precisasse sofrer mais, para que a nossa vida não seja salva. Presta muita atenção. Presta muita atenção. Então o mundo quis dar e quer dar a todos nós prazeres e realizações em nossas vidas. Aí que começa praticamente por onde a teologia da libertação entra. De acordo com que tudo eu já vi, nossa senhora, agora eu matei, hein? De acordo de todas as coisas que eu já vi, eu entendi que por dois motivos principais: a gula e a luxúria. É o ponto maior e mais forte aonde o encardido, o diabo, o inimigo de Deus, entra em nossas vidas. Por que é um ponto muito forte? Ora, é simples. Porque a gula é uma coisa que vai saciar todos os nossos problemas físicos e mentais, causados por problemas espirituais. Como ela vai saciar? Ela vai saciar o nosso estresse, a nossa ansiedade e uma série de coisas que causa em nós, causa para todos nós uma falta porque nós perdemos o foco em Deus. A partir do momento que nós perdemos o foco em Deus, a gente começa a descontar aonde? Na gula. Sem a gente saber, a gente começa a ficar ansioso, depressivo. Você entendeu? E é uma série de problemas físicos, porque vem do espírito. É uma série de problemas espirituais, porque tiraram o foco de Deus de nós. Quem tirou o foco de Deus de nós? A nossa família, os sacerdotes que não pregam mais a verdade, que não incentivam a gente nessa caminhada para obtermos a virtude da fé e tudo mais. Então o fulano pega e ataca justamente nesse pecado capital que é a gula. Por que é um dos mais difíceis? Praticamente o primeiro e mais difícil. Porque, além de tudo, a alimentação é necessária para que a gente sobreviva. Então, junta-se a necessidade de nos alimentarmos e por conta desse distúrbio, acontece que a gente parte para a gula. Então é muito difícil esse pecado, a gente separar uma coisa da outra. Por quê? Porque a gula nos dá saciedade, nos dá conforto, reconforta o nosso físico e automaticamente, por não termos o foco em Deus, reconforta a nossa alma. E a gente sempre vai buscar isso.
Por isso que nós temos que nos voltarmos para Deus, buscarmos insistentemente a cura, a libertação de todas essas coisas. E o segundo, e também não deixa de ser mais venenoso para que a teologia da libertação entre em nós, é a luxúria. A luxúria, ela também é idêntica à gula. É por ali que o encardido também vai trabalhar muito. Ela ganha força, tanta força como a nossa alimentação. Nós não podemos deixar a luxúria. O que acontece é que ela chega a ter ela é potencializada. Esse que é o problema. Por quê? Explicando em rápidas palavras, a sedução é uma coisa normal do ser humano, porque nós temos que ter aquele olhar, aquele primeiro olhar para o nosso parceiro ou para a nossa parceira. Nós temos que nos deixar seduzir, nós temos que seduzir. Tudo isso para nós formarmos uma família, para nós nos conhecermos, né? Namorarmos, casarmos, noivarmos e casarmos, né? Então, basicamente ainda não tem assim um comprometimento com a luxúria para se tornar um pecado. Mas o que acontece? O que acontece para se tornar a luxúria? Porque a gente tem aquela válvula totalmente que desordena esse sentimento em nós, e a gente começa a buscar uma forte sedução de aparência, desejos materiais para embelezamentos, desejos sexuais, que é o apelo mais forte, tá? Porque conta, né? Vamos se dizer, né? Perdão da palavra, acasalamento, porque se torna, já deixa de ser um ato em si, um ato de amor, um ato sexual de amor, e passa a ser um acasalamento. Só que aí, para dar essas razões, nós vamos ter que crescer, basicamente, em aparências, e a gente vê gente morrendo demais com essas cirurgias. A gente vê gente morrendo demais, sendo atacado justamente por esse lado, porque quer a todo custo ter aparência, e começa a ser distorcida de tal forma que parece que você vai ganhar o mundo. É um desejo íntimo, um desejo pessoal de querer ser melhor que os outros, ou seja, magra, ou ter uns seios maiores, ou ter bíceps. Você entendeu a loucura que é? E aí cai nesses lugares que é uma desgraça, realmente. Isso quando aquela pessoa ainda tem condições de paga caríssimo e acaba morrendo na mão desses médicos carniceiros. Quando não, a pessoa ainda se ilude tanto com essas coisas e vão buscar essas práticas, né? Em lugares que nem higiene tem, porque é mais barato. Tem aí casos e relatos de pessoas que atravessam o continente para fazer essas cirurgias estéticas e acabam morrendo. Então, mas qual que é a causa de tudo isso? É o nosso momento desregulado, que a gente não busca, e é o mesmo motivo da gula. A gente perdeu o foco de Deus. Deus nos fez para sermos santos, castos nas horas necessárias, quando formos escolhidos para conduzir uma família, para nós termos uma família, né? E cada um dentro do seu segmento. Só que como nós perdemos o foco, e agora, ultimamente, estão mais enraizados ainda esse distúrbio por conta de toda essa carniça que eu sempre falo. Influenciadores digitais. Primeiro, aparência. Segundo, um falar fácil, como o demônio fez em Gênesis. Eles pregam uma verdade, mas uma verdade onde que tira o seu foco. Foi o que fez com Eva. Tirou o foco de todo aquele monte de árvores, frutas e diversos momentos, e lindos momentos, né? Porque foi a criação de Deus. Ali ele mostrou todo o teu amor, o seu amor por todos nós, fazendo de nós criaturas semelhantes a ele. Então o diabo tirou todo o foco e fez a Eva focar num só problema.
E aí você vê essas carniças desses influenciadores digitais, eles fazem a mesma coisa. Eles tiram todo o evangelho de você, eles tiram o caminhar em Deus, eles tiram a virtude de fé, eles tiram as coisas da igreja em primeiro lugar, e aí eles vão socando aquelas porcarias daquelas músicas, vão colocando uma falsa felicidade, né? Uma coisa imediatista, porque Deus é felicidade. Quando a gente caminha em Deus, nós somos felizes, temos a ligação primordial com Deus e conseguimos ser felizes. Mas não, essa felicidade ela vai custar que você seja fiel a Deus, que siga os sacramentos, que siga os mandamentos. Então eu trago para você uma nova fórmula de você ser feliz, é uma droga. A droga que a todo instante você pode buscar com quê? Com a gula, você pode buscar com as vestimentas, com ostentação, você pode buscar de todas as formas com o corpo sarado, você pode buscar com elogios que vão te dar e tudo mais. Então esses carniças, esses enraizados da propagação dessa falsa verdade em Deus, esse imediatismo da felicidade que está atraindo jovens, né? Crianças e tudo mais, é o que está auxiliando ainda mais e potencializando a teologia da libertação. Olha só o que acontece. Cristo nunca precisou, porque ele é um ser perfeito, ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele é santo. O seu corpo teve as necessidades e passou por várias provas aqui. É lógico, era um corpo humano. O lado humano de Deus. Ele chorou, ele ficou irritado, ele ficou com raiva, ele esbravejava e tudo mais. Basta a gente lembrar de alguns momentos quando ele chorou com a morte de Lázaro, quando ele chutou as coisas do templo enraivecido e tudo mais. Você entendeu? Só que tem um detalhe, né? E eu vou mostrar esse detalhe aos poucos para todos nós. Muito bem, a teologia da libertação ela veio, como eu disse, lá de Gênesis. E se o fiel cristão não tirar um tempo para ler, estudar, aprender tudo o que passou a Santa Igreja, tudo que Deus criou, sabe? Orar bastante, constantemente em espírito, praticar o jejum, praticar o sacramento da comunhão, da confissão, não adianta, vai ser enganado com todas as palavras, com todos os motivos, certo? Muito bem, eu andei pulando muita coisa aqui, tá? Porque quando Deus inspira é assim, ó, foram 9 folhas aqui, gente, preenchidas até o talo. Então você imagina passar tudo isso em pouco tempo. E já o tempo está correndo. Vamos lá. Então o mundo vem se arrastando com tudo isso, tirando o foco das coisas de Deus, se usando de falsas verdades. Se usando das verdades, mas distorcidas, certo? Então é tudo isso que aconteceu com todos nós. Diante dessas verdades distorcidas, foram se incutindo a teologia da libertação através de protestantismo, maçonaria e uma série de coisas, né? Espiritismo e tudo mais. Vamos ver. Os nossos sacerdotes, infelizmente, já estão, em sua maioria, contaminados com tudo isso. Em Isaías 41, de 1 a 5. De 1 a 5. Deixa eu ver o que eu trouxe para você e para todos nós. Consolai, consolai meu povo, diz vosso Deus. Animai Jerusalém, dizei-lhe bem alto que suas lidas estão terminadas, que sua falta está expiada, que recebeu da mão do Senhor pena dupla por todos os seus pecados. Uma voz exclama: abri no deserto um caminho para o Senhor, traçai reta na estepe uma pista para nosso Deus. Que todo vale seja aterrado, que toda montanha e colina sejam abaixadas, que os cimos
sejam aplainados, que as escarpas sejam niveladas. Então a glória do Senhor se manifestará, e todas as criaturas juntas apreciarão o esplendor, porque a boca do Senhor prometeu. Então veja bem, né? Não vamos fazer corpo mole, gente. Quando Cristo chegou para aquele enfermo e disse: pegue a tua maca, levanta-te e anda, vai para casa. É exatamente isso que eu quero dizer. É isso que nós temos que ouvir para todos nós. Deus está com os braços abertos, como aqui em Isaías mostrou, que Ele nos ama de todas as formas, mas nós temos que pegar a nossa maca e caminharmos. Nós temos que fazer a nossa parte. Vamos ver, olha. Não podemos fazer corpo mole, tá bom, gente? A palavra de Deus, ela precisa nos fortalecer a todo instante. Por isso que nós temos que buscá-la. Em Mateus 11, 29 e 29 diz assim: vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo sobre vós e receber minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Ele, o Cristo, Ele, Jesus Cristo, aqui Ele diz em Mateus 11, Ele não vai tirar o nosso fardo, mas Ele vai aliviar o nosso fardo. Ele vai aliviar de que forma? Mostrando-nos o reino de Deus. Mas nós temos que fazer a nossa parte, gente. Nós temos que, nós temos que caminhar, temos que dar duro. Não podemos ser o que estão querendo que nós sejamos hoje em dia. Um cristão mole, mimizento, tudo se ofende. Porque eu não vou com a cara daquele padre. Porque o irmão me ofendeu. Aí se afasta da igreja e tudo mais. Isso é consequência gravíssima por não conhecer a palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus nos dá força, e é a Ele que nós temos que buscar. Por isso que Cristo falou: não vos deixarei órfão. O Espírito de Deus vai nos revelar o que nós precisamos pedir, e não o que nós queremos, mas o que é necessário para a nossa caminhada. Vocês lembram de Elias? Elias chegou a pedir para tirar sua vida, porque ele estava cansado, ele não queria mais. Aqueles profetas de Baal, a fio de espada. Essa passagem é lindíssima, que ele manda o pessoal jogar água na fogueira antes que Deus acendesse, para provar que aquele Deus era único e forte. E depois que Deus acendeu a fogueira, em meio a estar toda encharcada, praticamente debaixo de água, aqueles pedaços de pau, Deus ordenou que realmente fossem abatidos a eles. E aí Elias se cansou. É lógico, o cansaço é normal, gente. A gente recebe tanta pedrada, tanta paulada, que tem hora que dá vontade de desistir. Por isso que nós temos a comunhão em Deus. Nós temos os sacramentos da nossa igreja para nos fortalecermos. Olha só, em 1 de Reis 19, que eu estava falando de Elias praticamente eucarístico, né? Teologicamente, ele recebeu o pão de Deus, que lhe deu força para caminhar 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites. Para chegar no propósito que Deus tinha reservado para que ele realizasse. Pois senão, cairia naquela forma que eu falei no começo. A palavra de Deus não conseguiria ter força para voltar para Deus se não realizasse o que teria que ser realizado, né? Então vamos lá. Agora que eu lembro que eu falei do pobre, daquela coisa toda, e eu tenho certeza que alguns podem ter, né, torcido o nariz, dizendo que eu não tenho empatia, que, né, não me compadeço com o sofrimento do próximo e tal, tudo mais. Então vamos entrar agora para podermos encerrar esse programa, que já são praticamente 9h15 mais ou menos, e o programa vai até às 10 da noite. É lógico, se eu precisar ter mais 10 minutinhos aqui, mas eu não quero, tá bom?
Não quero, porque aí cansa todos nós, né? E é necessário que a gente absorva tudo isso. Muito bem. Então vamos lá. De tudo isso que tem sido falado, e principalmente valorizado muito o pobre, tanto nessas proféticas razões políticas que a gente tem ouvido falar demais, bem como dentro da nossa igreja também pode-se dizer que tudo isso se tornou algo político, em razão da teologia da libertação. Primeiro, colocar o pobre em primeiro lugar. E qual que é o primeiro mandamento? Qual que é o primeiro mandamento que Deus deixou para todos nós? E esse primeiro mandamento já seria o suficiente para acabar com tudo isso, com toda essa narrativa que a maioria desses sacerdotes e pastores estão fazendo nas igrejas, inclusive em palanques públicos e políticos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ora, se há uma ordem de Deus, amar sobre todas as coisas, então eu vou dizer uma coisa para todos nós. Quer ver? Eu estou querendo pular as coisas aqui, mas não vou pular não. Vamos lá. Amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro mandamento. Em Marcos 14:7 vai dizer outra coisa. Esse pobre que eu venho falando para nós, que Deus tocou no meu coração, que a gente deveria valorizar sim, mas não sobrepassar o primeiro mandamento, ele é do segundo mandamento. Ele é do segundo mandamento, ele faz parte do segundo mandamento. Por isso que eu falei, a verdade é distorcida dentro da teologia da libertação. É uma coisa de satânica isso daí. Por quê? Porque tirou-se o primeiro mandamento, o foco em Deus, a doutrina de Deus, tirou-se a palavra de Deus para colocar o pobre, que é do segundo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isso tanto em Gênesis quanto no Êxodo, quanto em tudo quanto é lugar. Deus nos ama, mas ele permitiu a figura do pobre entre nós. Para quê? Porque ele sabe que através daquilo que aconteceu lá em Gênesis, que eu já falei, que é todo o movimento humano, tudo aquilo que aconteceu, ele sabe que nós nos contaminamos. Nós já estamos vindo contaminados com o pecado original. E nós temos esse distúrbio no corpo, na mente, nós temos essa distorção, esse defeito congênito, né? Que nós estamos caminhando praticamente com o pecado original. E ele permitiu a figura do pobre para que a gente fizesse o exercício da fé. Deu para entender? O exercício da fé qual que é? A caridade. Acolher o nosso próximo, agasalhar o nosso próximo, dar suporte ao nosso próximo de suas necessidades, visitar a viúva, visitar o nosso próximo. Você entendeu? Isso é para o nosso crescimento espiritual. Crescimento espiritual. Tem alguma coisa a ver com Deus? Sim, mas a gente não pode misturar com o primeiro mandamento, senão tudo aquilo que Cristo veio fazer aqui na terra cai por terra, veio à toa. Todo aquele sofrimento, todo aquele martírio dos apóstolos e discípulos e de todo mundo caiu por terra, é uma coisa em vão. Parece que eu estou exagerando? Não, vamos lá. Marcos 14:7. Vós sempre tendes convosco os pobres, e quando quiserdes, ou seja, para praticar a hora que quiserem a caridade, o crescimento espiritual de cada um de nós, podeis fazer-lhes bem, mas a mim, ele quis dizer, mas a mim, eu, Cristo, não tendes sempre. Para ficar mais bacaninha, vamos colocar em João 12:8, praticamente. Pois sempre tereis convosco os pobres,
mas a mim nem sempre tereis. Deu para entender que é o segundo mandamento e que a teologia agora está distorcendo e colocando em primeiro lugar para tirar o Cristo do altar, para tirar os mandamentos e o próprio Deus do lugar, para colocar esse humanismo? Exatamente. Então nós temos que a todo instante voltarmos ao primeiro mandamento, porque eles insistem em distorcer para ficar mais fácil. Lembra que eu falei de sermos amiguinhos, somos todos salvadores um do outro, nós não precisamos de Deus, nós podemos nos reconciliar, nós podemos um curar a ferida do outro. Só que além dessa passagem, que pobre, de João 12:8, pois sempre tereis convosco os pobres, mas a mim nem sempre tereis, tem uma palavra que eu sempre uso e que nós que estamos lutando contra a teologia da libertação, contra esses movimentos da campanha da fraternidade e contra esses livretos da igreja que vêm manchados, vêm contaminados dessa teologia, desse humanismo, desse relativismo, mas também desse romantismo, dessa porcaria de romantismo, eu combato com mais uma coisa. Marcos 16, 15 e 18. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer, presta atenção, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes milagres acompanharão os que creem: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. Não falou em momento nenhum: ide e dai comida ao pobre. Ide, pregai o reino de Deus. Aí o encardido assopra na orelha do condenado e fala assim: mas é difícil você ouvir a palavra de Deus com fome, não é? Muito bem, espera um pouquinho. Então vamos lembrar primeiro, no Antigo Evangelho, lembra que Elias foi visitar a viúva em Serepta? Então vamos lá. Ela já fazia parte do reino de Deus sem saber, esse é o primeiro motivo. Em meio às dificuldades, a viúva continuava lutando. Ela foi generosa com o profeta de Deus, porque quando Deus mandava um profeta, é como o nosso sacerdote, in persona Christi. Lá no caso, era in persona Deo. Então, era o próprio Deus falando pela língua dos profetas. E ela, mesmo dentro das suas dificuldades, se vocês não sabem, leiam lá a passagem da viúva em Serepta, a qual Elias foi visitá-la. Ela já estava dizendo a Deus: eu só tenho um punhado, meu último punhado de farinha, eu vou fazer o último pão, eu e meu filho vamos comer e morreremos. Lembra-se? Lembram? Aquele que não lembra, então vai lá olhar. Só que aí chegou o profeta de Deus, e ela foi generosa com o profeta de Deus. Ela foi sincera com ele. Lembra que eu falei que a gente, quando orar, temos que ser sincero com Deus? Senhor, eu tenho as minhas mazelas, não consigo controlá-las. Eu tenho os meus defeitos, Senhor. Eu tenho lutado, mas eu não consigo porque eu sou fraco, eu dependo de Ti. Essa é a razão de tudo. Deus gosta da sinceridade e de usarmos o poder da palavra para que se chegue a Ele os nossos clamores e as súplicas. Tem uma coisa muito diferente entre orar, rezar, clamar e suplicar. Suplicar é aquele momento onde os reis, a maioria, fizeram. Aquele rei que soube que ia morrer. Eu esqueci de anotar aqui, mas depois eu lembro, isso daí é facinho. Minha secretária não veio aqui, eu não consigo nem ver onde está. Mas aquele rei que disse que ia morrer, o que ele fez? Ele se voltou contra a parede, rasgou suas vestes e chorou amargamente. José do Egito também chorou amargamente.
porque dentro dele tinha a vontade de vingança dos irmãos. Deu para entender? Súplica é isso. Então, se você não chegou ainda a chorar para Deus, realmente dobrar os seus joelhos, passar horas e horas orando, praticando os discernimentos e os sacramentos da igreja, praticando a palavra de Deus, não dobrar e realmente rasgar as suas vestes, você não será atendido. Temos que lembrar que Cristo suou sangue. A súplica dele foi tão grande que ele suou sangue. Mas chegou num determinado momento, disse o quê? Senhor, faça-se em mim a tua vontade. Afasta-te de mim esse cálice. Era o momento da súplica. Ele estava suando sangue. Mas depois ele reconheceu: afasta-te de mim esse cálice e faça em mim a tua vontade. Elias foi a mesma coisa. Senhor, tira-me a vida. E Deus praticamente não atendeu. Deu para entender a situação? Deu para entender a situação? Espera um segundinho aqui, gente. Um segundinho só. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Ah, minha secretária está aqui. Ezequias, obrigado, meu amor. Eu falei para você, nós estamos em oração, em união. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi tua oração, as tuas lágrimas, eis que acrescento sobre os teus dias 15 anos. Então entenda isso, a importância de nós aprendermos não só rezar, depois orar, que é conversar com Deus. Rezar é para a gente ir tomando um banho, né? Limpando tudo, organizando a nossa vida espiritual, aquela coisa tal, tudo mais. Mas depois a gente tem que orar, temos que nos usar da sinceridade com Deus, nos esvaziarmos, para que sejamos preenchidos com o Espírito Santo, como eu já disse, para que Ele coloque em nós a verdade daquilo que nós necessitamos para nosso crescimento espiritual e não daquilo que nós achamos que precisamos. Ó Senhor, eu quero pregar o Evangelho, eu estou chorando, estou clamando a Ti, eu preciso de uma Ferrari para ir pregar o Evangelho, Senhor. Você entendeu o que eu quis dizer, né? Eu faço essas brincadeiras, mas é para a gente entender o absurdo que muitas pessoas fazem. Você entendeu? Deu para entender, gente? Muito bem. Ezequias. Então nós temos vários que clamaram a Deus, né? Suplicaram a Deus e não foram atendidos. Nem o próprio Cristo foi atendido. Mas por quê? Porque Deus precisava que eles realizassem as coisas para que toda aquela palavra que foi proferida diretamente da própria boca de Deus passasse pela terra, transformasse o que foi necessário e prometido e voltasse a ele depois de ter causado o efeito. Deu para entender, gente? Então nós não podemos abrir os nossos corações a essas falácias, essas narrativas, a toda essa bagunça espiritual que estão fazendo dentro das nossas igrejas. Mas como saber disso? Quando aparecer qualquer milagre, qualquer sinal, qualquer palavra, a obrigação do cristão é buscar na palavra de Deus, clamar a Deus o discernimento no Espírito, para que não seja enganado, orar, jejuar, penitenciar, e assim vai. Esse é o caminhar, esse é o direcionamento. Amém? E olha, a viúva em Serepta, depois que ela atendeu a Deus através da figura do profeta, o pote de farinha dela nunca mais secou. Porque Deus, sim, depois disso fez o milagre. Então veja bem, eu vou antecipar uma coisinha aqui, porque essa determinação do pobre em tudo que se faz,
colocam o pobre, deixa eu falar, além de Cristo ter falado e de pregar o evangelho, nós temos que lembrar mais uma coisa. Cristo pregou o reino de Deus a todos e só no final os alimentou. Ele não chegou lá já distribuindo pão, falou: gente, vocês vieram aqui pro churras, vamos aí já, né, multiplicando o pão, o peixe, já põe ali para assar na brasa o peixinho, já vamos comendo que eu vou fazer uma pregação da palavra. Não, veio gente, milhões de pessoas, mais de 5.000 homens, crianças, com certeza estavam passando fome, sedentos, mulambentos, mas primeiro eles ouviram a palavra de Deus. É lógico, se o moribundo, se o pobre estiver em situação de risco de vida, é lógico que a gente vai alimentá-lo, mas depois nós temos que mostrar o reino de Deus para ele, para que quando vier a próxima refeição, ele esteja primeiro com sede. Vamos lembrar daquela transformação da samaritana na beira do poço? Né? Então, o que ela fez? Ela veio com sede, porque ela ia tirar água. Mas o Cristo pregou o quê? Primeiro, o reino de Deus. Não saciou a sede dela. Não foi lá, não pegou a água e deu para ela e falou: agora eu vou anunciar o reino de Deus. Ele anunciou o reino de Deus primeiro. E ela estava tão grata que ela esqueceu da sede e da fome. Ela não entrou na casa dela para se trocar, para comer e falou: olha, eu vou jantar primeiro, depois eu vou lá na cidade falar que eu encontrei com o Messias. Não, gente. Então vamos prestar atenção que a teologia da libertação, ela está misturando tudo isso para que a gente valorize o ser humano, e não é. É o reino de Deus. Buscai o reino de Deus e no mais tudo vos será acrescentado. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar. Então, essa pobreza determinada por alguns está confundindo muitos. Estão tirando o Cristo do altar, a virtude de fé, a palavra de Deus, como eu já disse. Estão banalizando a Deus para que o pobre se exalte entre eles mesmos. Sabe o que é isso? Ostentação. Olha, estou exaltando o pobre, então eu sou uma boa pessoa. Vocês na figura do pobre podem ver que eu sou caridoso, eu consigo fazer o bem e tudo mais. E aí todo mundo olha, né, carente de emoções, e todo mundo lá tocados, né, se deixam tocar por todo esse romantismo. Ai, que lindo, o pobre sobreviveu e tudo mais. Aí vai esse cara, vai o pobre, vai todos vocês, vão todos nós, tudo para o inferno. Não tem outro jeito de falar, gente. A palavra de Deus é clara. Atos dos Apóstolos, vamos lá, pegar mais uma aqui. 3, Atos dos Apóstolos 3, de 2 a 8. Nisto levaram um homem que era coxo de nascença e que punham todos os dias à porta do templo, chamada Formosa, para que pedisse esmola aos que entravam no templo. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrando no templo, implorou para eles uma esmola. Pedro fitou nele os olhos, como também João, e disse: olha para nós. Ele olhou com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Pedro, porém, disse: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Nazareno, Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, levantou-o. Imediatamente os pés e os tornozelos se lhe firmaram. De um salto pôs-se em pé e andava. Entrou, olha, presta atenção nisso. Entrou com eles no templo, caminhando, saltando, louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar. Atos 3, de 2 a 8. Sabe o que quer dizer isso? O povo já contaminado com essa teologia da libertação, de uma certa forma, já não se preocupava em implorar a Deus para a cura desse enfermo, desse coxo. E induzindo, inclusive, contaminando esse coxo também a não entrar de forma alguma, nem que seja carregado dentro do templo, para louvar a Deus e pedir a cura se Deus quisesse curá-lo. Porque se Deus olhar para o coxo, assim como olhou para
para Paulo, olhou para a minha vida, olhou para a vida de todos e falou: a ti a minha graça lhe basta, ele não vai tirar o espinho da nossa carne, mas vai fazer com que nós possamos viver espiritualmente algo muito maior. Deu para entender? Então, é essa a base de tudo. As pessoas já estavam contaminadas, o coxo também já se deixava levar, como aquele também que ficava perto da Betesda, que ficava perto da fonte das águas, ficou 18 anos ali, nem para rolar o corpo lá para baixo, para cair nas águas, para ser curado, não prestou. Por quê? Porque o mundo já estava contaminado e o contaminou a se conformar com o que ele era. Então vamos prestar atenção também numa coisa. Ora, os apóstolos Pedro e João podiam ter dado um pedaço de pão para ele e falado: ó, é o seguinte, vamos pôr você lá dentro para você ouvir a palavra de Deus, né? Vamos te alimentar agora que você está pedindo, ou vamos dar uma esmolinha para você, e depois nós vamos lá dentro do templo, vamos pregar a palavra de Deus, né? Vamos pregar o reino, como em muitos grupos de oração existe por aí e tal, aquela loucura. Não, curou ele na porta do templo, tirou todo esse estigma, tirou toda essa teologia que o mundo criou em volta dele, da igreja e tudo mais. E ele não se preocupou com o dinheiro, ele não se preocupou em se alimentar. Ele entrou dentro do templo, primeiro, porque ele ouviu a palavra de Deus, e segundo, entrou para louvar a Deus. Depois disso, ele tem que fazer a parte dele, continuar louvando como a gente tem que continuar louvando, para que Deus tenha misericórdia e nos alimente. Por isso que nós temos que ser dependentes de Deus. Essa é a doutrina. Deus provê tudo, mas nós temos que confiar. Não podemos misturar as coisas. Certo? Então, muito bem. Eu posso até mostrar mais alguma coisa aqui para a gente reduzir o dia. Lucas 9, 23. Em seguida dirigiu-se a todos: se alguém quer vir após mim, ou seja, após eu aqui, Cristo, depois que eu entrar, né? Renegue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, renegar, para que a gente lembre, significa tirar de si todas as doutrinas, mazelas, riquezas pessoais, despojar-se de si mesmo, né? Assumindo querer derrubar toda a falsa doutrina de seitas, igrejas, parentes que ficam enchendo o saco, dizendo que você, né, ridicularizando que você quer seguir a Deus e tudo mais, esvaziando-se para que seja preenchido pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vai fazer uma coisa por todos nós. Lembra aquela frase que sempre eu toco aqui? O céu é dos violentos? Exatamente. Vai pegar tudo isso que nós nos formamos pelo mundo e vai fazer uma violência dentro de nós. Nós vamos ter que ser violentos, lutarmos contra nós mesmos para que a gente possa limpar a nossa casa como Cristo limpou o templo. Nós temos que limpar o nosso templo do Espírito Santo. Então nós vamos ter que ter uma luta espiritual muito forte. E aí temos também, para reforçar, né, tudo isso, a teologia da libertação, ela procura tirar o foco das coisas de Deus. Estou reforçando mais uma vez, porque eu quero ler em João 10, 26, 29 para nós aqui, ó. Entretanto, daquelas pessoas, sabe, como o coxo na porta de Formosa, como aquele que estava em Betesda, como muitos outros desde o dilúvio, como aqueles do Êxodo e tudo mais, como aquelas pessoas que, né, se não fosse a intervenção de Judite ter colocado para eles a verdade e não a doutrinação da teologia de um Deus, né, um Deus teólogo que supostamente vai nos ajudar, porque nós nos enchemos de sentimentos e de falsas verdades, mas todo mundo se conforma um com o outro, se conforta um com o outro. Então aqui vai uma palavra para todos nós. Em João 10, 26, 29.
O que aconteceu com essas pessoas? Por que elas estavam se deixando misturar com essa teologia, essa falsa teologia, essa coisa do encardido, essa distorção da palavra verdadeira de Deus? Entretanto, não credes porque não sois minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, elas jamais hão de perecer, e ninguém as roubará de minha mão. Meu Pai que me as deu, vamos dizer assim, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatar da mão do meu Pai. Cristo foi muito incisivo em dizer isso a todos nós. Nós somos chamados, nós temos a obrigação de ouvir a voz do Senhor. Muitos barulhos, muitas vozes estarão no nosso caminho, assim como Elias subiu ao monte e quis buscar a Deus em meio à tempestade, a trovões, a terremotos, e não encontrava. Apenas num sussurro é que ele conseguiu entender e ouvir a Deus. Então, tempestades, trovões são essa teologia que está atacando a todos nós, está colocando o pobre acima do primeiro mandamento e tudo mais. E tem gente se deixando ouvir, se deixando caminhar por ouvir essas vozes tão suaves e lindas, né? Em seus corações romantizados e tudo mais, estão se perdendo de Deus. Muito bem. Então, eu vou mostrar em poucas palavras, só para completar agora, para a gente encerrar basicamente tudo isso, e eu entrar no detalhe dos sacerdotes que eu falei, que ainda tem tempo, tá? Nós vamos encerrar em cima da hora. Como é muito mais importante o reino de Deus, como ele está em primeiro lugar. Depois de Lucas 9:23, que nós falamos lá, nós temos Lucas 14, 26, 27, que ele fala, né? Se alguém deseja seguir-me e ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Acabou? Acabou, gente. Acabou com toda a narrativa. O pobre não pode ser mais importante que o reino de Deus. Da mesma forma, todo aquele que não carrega a sua própria cruz e segue após a mim, não pode ser meu discípulo. Ou seja, essa sua cruz é a pobreza, não espiritual, porque a pessoa pode ser riquíssima, pode não ter bens nenhum, como também ela pode ela pode ser riquíssima espiritualmente e não ter bens nenhum. Existem pessoas que são riquíssimas materialmente, mas sobrepassa a vontade de abandonar a tudo isso e se deixar levar pelo reino de Deus. Então, para nós percebermos como o reino de Deus é muito importante em nossas vidas. Olha o que diz em Mateus 19, 29. Todo aquele que por minha causa deixar irmão, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, terra, casa, receberá o cêntuplo e possuirá a vida eterna. Ora, eu vou receber o cêntuplo como? Em bens materiais? Não. Na vida eterna. O reino de Deus será compartilhado a todos nós. Deu para entender? Abandonar pai, mãe, mulher, filhos, terra, casa, irmãos, irmãs, isso também está agregado, o seu vizinho e tudo mais no seu trabalho, não pode ser mais importante que o reino de Deus. Ele não pode, o seu trabalho não pode ser mais importante porque você tem que pagar suas dívidas, não pode ser mais importante que o reino de Deus, porque se Deus lhe tirar isso, você morre porque perde o seu sossego. Agora, a partir do momento em que você reconforta o seu corpo, a sua alma e tudo em Deus, o seu foco fica em Deus, se acaso você perder o seu emprego, com certeza Deus vai lhe sustentar. Ele proverá tudo o que você necessita. Entendeu? E essa diferença eles querem absorver. Colocaram Deus como um Deus, né, injusto, porque eu nasci pobre, eu não tenho nada e nada, mas não fez como a viúva em Sarepta.
elevou os seus olhos para o céu e orou. Mostrou-se realmente despojada de tudo e sendo sincera com Deus. E Deus ouviu a sua voz e foi socorrê-la. Então nada nesse mundo, o que você pensar, o acender das luzes, o se alimentar, o que for na sua vida, nada é mais importante que o reino de Deus. E para encerrar, eu coloco Lucas 9, 59 a 62. A outro disse: segue-me. Mas ele pediu, olha só: Senhor, permita-me ir primeiro enterrar meu pai. Mas Jesus disse-lhe: deixe que os mortos enterrem seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Um outro ainda lhe falou: Senhor, te seguirei, mas permite primeiro que eu me despeça dos que estão em casa. Mas Jesus disse-lhe: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Então, o que essa teologia da libertação quer fazer a todos nós? Fazer com que nós não sejamos aptos ao reino de Deus, porque ele vai se usar da palavra de Deus, vai se usar disso que existe dentro de nós, porque nós recebemos o sopro de Deus em nós, então nós temos automaticamente essa aspiração de nos voltarmos sempre a Deus, e ele vai distorcer isso para dizer tudo que nós estamos fazendo é do reino de Deus. Não importa como você faz, você ora em casa, você não precisa rezar na igreja. Mesmo Cristo tendo dito que, né, através de Pedro, edificará a sua igreja, nós não precisamos de igreja, a gente reza em casa. Deus é amor, não é? Deus é amor, está em tudo quanto é lugar. Então a gente não pode confundir dois tipos de amor. Deus é amor e pôs à prova todo aquele povo do Êxodo. Deus é amor e pôs à prova Noé. Deus é amor e pôs à prova muitos do Antigo Testamento. Mas depois Deus amou tanto, e ele é tão amor, que ele colocou o seu filho para morrer na cruz por todos nós. E Deus é tão amor que ele sacrificou apóstolos, discípulos e os fez mártires, assim como muitos, inclusive lá, né, que nós temos a Revolução Francesa e tudo mais, em outros países, por conta desse marxismo, por conta desse comunismo. Quantos cristãos já não foram mortos? Deus é amor, mas ele é justo. Ele sabe o cobertor que vai dar para cada um e sabe que será correspondido, pois o plano de salvação, e é individual, é para cada um. Então, se nós estamos passando o que nós estamos passando, porque Cristo, porque Deus, porque o Espírito Santo, a Santíssima Trindade sabe da nossa necessidade de passar por aquilo para um crescimento espiritual, e porque nós estamos valorizando primeiro o reino de Deus, o resto ele conserta, ele coloca tudo em ordem, ele liberta, ele cura, o resto ele faz. Mas enquanto nós precisarmos permanecer em Deus, na situação que nós estamos, nós temos que confiar e ter esperança em Deus, mesmo que esse cravo na pele, esse cravo na carne, como fez em Paulo, resuma-se em apenas um momento a graça de Deus, mesmo que esse cravo na carne permaneça em nós para o resto das nossas vidas. Por isso que a figura do pobre, quando ele se volta para Deus, ele pode ser pobre em tudo, em alimento, em vestimenta, em tudo, mas ele tem uma riqueza que, se a gente souber olhar, vai fazer inveja para muita gente. Essa riqueza em Deus, e é para poucos. O mundo acha isso uma loucura, mas a cruz de Cristo é loucura. Cristo sempre foi ao contrário para tudo das coisas do mundo, não é assim? Na matemática, como o falecido Padre Léo falava, ele abandonou 99 porque um era mais importante, não é? Os últimos serão os primeiros. Se te pedir um manto, dá-lhe o outro manto, não é isso?
Se lhe pedir a túnica, dá-lhe o manto. Quer dizer, é tudo absurdo. Então nós temos que entender na profundidade tudo isso. Por isso vamos inclinar as nossas cabeças e agradecer a Deus por todas as coisas que nós temos e recebemos. Eu reservei aqui um momento da minha vida aqui para colocar como saber se o sacerdote da nossa diocese, o nosso bispo, estão envolvidos com a teologia da libertação. Bom, eu acredito que eu não vou conseguir, porque já está terminando o nosso programa. Com a graça de Deus, eu tenho a certeza que eu consegui passar tudo aquilo que era necessário para a gente entender e se descobrir dentro das razões da palavra de Deus. Com certeza, né, eu voltaria a fazer esse mesmo programa a semana que vem, com a permissão de Deus, é lógico, se Deus assim o permitir, para dar continuidade. Ou seja, eu já entro com esse papel aqui, dizendo sobre a teologia, contaminando os nossos sacerdotes, bispo e tudo mais, né? E já vou colocando as coisas que estão acontecendo para que a gente reconheça. Na verdade é assim, nós seres humanos, se nós não estivermos engajados com a palavra de Deus, com a doutrina da igreja, com a história da igreja, de todos os santos, apóstolos e tudo mais, se nós não estivermos engajados nisso, por mais que eu fale aqui, a gente não vai conseguir guardar no coração. E Cristo foi muito sincero com todos nós: aquele que guardar a minha palavra será salvo. Aquele que guardar e praticar a minha palavra será salvo. Então eu posso ler um monte de coisa aqui que vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Tanto para mim também, né? Então o certo é estudar a palavra de Deus, orar, realmente praticar esse caminhar na plenitude do Espírito Santo. Amém? Eu me despeço de todos vocês, agradeço imensamente a participação de todos. Não liberei o telefone, não liberei o WhatsApp, justamente para que a gente tivesse tempo. E olha, foram praticamente 2 horas corridas aqui, pela Rádio Onda 87,5 Caieira, São Paulo. Eu, Cláudio José e Evenise Beluso, com todos vocês, na unção do Espírito Santo de Deus, que tenhamos coragem, um ótimo e abençoado fim de semana, que saibamos discernir nesses palanques políticos da vida todas as coisas que estão nos contaminando, tudo aquilo que está fazendo de nós escravos da teologia da libertação, distorcendo e tirando nós do foco de Deus, distorcendo a palavra de Deus sobre nossas vidas. Presta atenção nesses candidatos, para que chegue domingo, você não vote naquele que fica toda hora, né? O pobre disso, o pobre daquilo, o proletariado, a necessidade de nós tirarmos a igreja e tudo mais. Porque a igreja é opressora, porque Deus é opressor, nós temos que nos unir, nós temos que ser amiguinhos e tudo mais. Gente, cuidado com isso. Isso não é de Deus. Amém? Obrigado, Senhor, por esse momento em minha vida, em nossas vidas, pelo programa O Canto da Paz. Deus seja louvado, inimigo vencido, confundido e amarrado aos pés da Santíssima Cruz, pelo poder do teu nome, Jesus Cristo, pelo poder do teu sangue redentor, pelo poder do teu corpo eucarístico transubstanciado a todos nós, pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora, Mãe de Nosso Senhor, com São José, com todas as milícias celestes, santos, anjos e arcanjos, Miguel, Rafael e Gabriel, e com os nossos anjos da guarda. Desça sobre nós a graça, a reconciliação, o amor, a cura e a libertação de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, meus amigos, fiquem com Deus e até quinta-feira, se Deus quiser. E uma ótima e abençoada votação para todos vocês. Que caiam as escamas dos nossos olhos, que os nossos ouvidos ouçam a palavra do Senhor e que a gente não se conforte nessa teologia que está contaminando e destruindo tudo, família, igreja, os filhos, o nosso país. Não deixa que invadam o nosso país. Lembre-se, o nosso país não nasceu de uma guerra. O nosso país nasceu de uma santa missa.
Por isso que se chama Terra de Santa Cruz. Fiquem com Deus e até mais.